Boa noite, está no ar a resenha semanal. Hoje vamos continuar a falar sobre os contornos da detenção do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, e também vamos olhar a eleição de Ossofo Momad como presidente da Renamo em substituição de Afonso Dhlakama, que perdeu em 2018. Temos como painelistas Julião Arnaldo, Domingos Gundana, Renato Molega e Miguel Mabota, a quem desde já agradeço pela presença e endereço votos de um bom programa. Bom, a sessão, portanto, da audição de Manuel Chang foi mais uma vez adiada para fevereiro, numa altura em que há informações de que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique será que não tenha recebido formalmente o pedido de extradição de Manuel Chang por parte das autoridades norte-americanas, mas há esta intenção, portanto, por parte dos americanos. Tinham marcado, portanto, o 22 de janeiro como dia da audição de Chang em Nova York, mas isso não vai acontecer. E estamos, portanto, neste exato momento à espera se, de facto, a justiça sul-africana poderá decidir para o primeiro ou para o segundo, portanto, requerente de extradição de Manuel Chang, que foi detido a 29 de dezembro de 2018. Como é que olham para este caso? Julião. Boa noite. Saudar aos colegas do painel, assim Martinho, e o cumprimento especial que sempre vem para os nossos telespectadores. Mas, de forma direta, permita-me só também saudar o fato do chefe de Estado ter completado 4 anos da sua governação e um período atípico que foi caracterizado por vários fenômenos, de certo modo, quase levava um país ao colapso. Refiro-me à guerra movida pelo Renamo, a crise internacional, o bloqueio financeiro que o país sofreu por causa das dívidas, as calamidades naturais e, acima de tudo, a queda dos preços ou dos preços de referência na exportação do país, levaram ao país pré-colapso. E a vida das pessoas, acima de tudo, tornou-se mais difícil, empresas fecharam, e só foi graças à mestria e à sabedoria e à ciência usada pelo governo, pelo presidente Inho, levar o país a níveis aceitáveis, e inspira até, de certo modo, confiança para uma retoma rumo ao crescimento e desenvolvimento desejado. Em relação à questão de Manuel Chang, disseste que neste momento houve uma interseção, não é interferência, seria um pedido formal da PG, sabido que Manuel Chang também é arguido num processo em curso em Moçambique. Aliás, é preciso que se frise, Moçambique é o principal país visado da defraudação das dívidas periféricas. E neste momento, ancorado no Tribunal Administrativo, a sua análise e em paralelo também há um processo em curso a nível da PGR, em que já foram constituídos 18 arguidos, dos quais ficamos a saber já, Manuel Chang é um dos visados. E é justo que o país, para além de que o Manuel Chang é cidadão nacional, é o Estado, primeiro, defender os interesses do país, primeiro como cidadão, e segundo, os interesses do país em relação àquilo que é o processo de que ele poderá eventualmente ser acusado ou ser julgado nos Estados Unidos por não essencial. O essencial é da dívida. Diz respeito a Moçambique, a Moçambique deve ser julgado, eventualmente, se for responsabilizado, poder recuperar-se também aquilo que são os ativos ou bens que tenham sido adquiridos pelo dinheiro, supostamente, neste momento, digo, supostamente, que ainda não há provas concretas do desvio ou dos subornos que eventualmente tenham recebido. Mas há uma questão aqui que se coloca. Por exemplo, agora sabe-se que formalmente Manuel Chang é uma das figuras implicadas no processo da contratação destas dívidas chamadas por conta ou no âmbito desta
detenção que foi feita, portanto, na África do Sul. Mas antes, praticamente, os implicados não eram, digamos, claramente conhecidos, já à semelhança daquilo que aconteceu com o caso Embraer, que a Procuradoria-Geral da República não teve nenhum secretismo, teve que divulgar de uma forma clara, portanto, as pessoas implicadas. Agora, parece que estamos a saber gradualmente que é este, que é aquele. Quer dizer, como é que olha para o comportamento da PGR perante este caso concreto, que já causa uma sede muito grande de justiça no nosso país? É verdade que para pessoas que estão do outro lado do processo, há essa percepção de que houve muita demora ou nada está a ser feito para se proteger as figuras que lá estão. Não há dúvida que o Manuel Chang e todos os outros que constam do relator da CROL foram partes principais do processo da contratação da dívida pública. E dúvida, certezas não existem em relação ao envolvimento ou ao grau de envolvimento de cada um. É por isso que neste momento está a correr um processo e esse processo vai resultar na acusação. Aliás, se a acusação for construída de arguido, significa que há suspeitas muito fortes de que são acusados. Agora, em relação à celeridade num e no outro processo haver essa aparente lentidão, faz todo sentido. Primeiro porque, apesar de ambos os crimes que cita, neste caso, terem sido cometidos fora do país, na sua essência, ou com interferência do exterior, o caso particular das dívidas periféricas intervém vários países. De que Moçambique e a Procuradoria-Geral da República já fez saber que fez cartas rogatórias a pedir informações adicionais para poder responsabilizar ou encontrar pessoas que possam ser responsabilizadas por causa da... Acima de tudo, todo o dinheiro é sabido e é público, que foi parte desse processo, não entrou no país. E foi feita toda a transação fora e há necessidade de seguir o rastreio desse dinheiro. E esse rastreio, o Banco de Moçambique, os bancos comerciais nacionais não têm capacidade de o fazer. Só os bancos onde esse dinheiro efetivamente foi utilizado, refiro-se a Credit Suisse, ao Banco Francês, o VTB, incluindo o Dubai, parece que é o epicentro de todo o negócio, incluindo os Estados Unidos, por causa da moeda. Havia necessidade desses países colaborarem ao pedido feito pela Procuradoria. É estranho também o fato de os Estados Unidos terem sido pedido a sua colaboração, não tenham feito e tenham feito a posterior e por razões meramente, o facto de ter usado o dinheiro deles, e isso faz-nos levar também a pensar que, em algum momento, pode estar a haver aqui um aproveitamento político. Okay. E, sobretudo, o timing que os processos que aparecem, quer na divulgação da própria dívida, quer neste momento da detenção, sempre coincide com momentos chaves da política nacional. E isso faz-nos levar que existe interesse de levar os processos de natureza criminal ou administrativa para a política. Muito bem. Domingos Godard, qual é a leitura que faz deste caso? Tendo em conta que há aqui também um pronunciamento da PGR, segundo o qual, quando solicitou as informações junto dos Estados Unidos e de outras instituições envolvidas ou interessadas neste caso concreto, para que pudesse, portanto, criar elementos de substância, de prova, para constituir, de facto, arguidos os indivíduos que são arrolados, portanto, no relatório da CROL, essas instituições não se predispuseram. Só vimos que, de facto, a 29 de dezembro, Manuel Chang é detido e no meio deste Correio-Geral da República acaba, portanto, também formalizando, diga-se de passagem, portanto, esta constituição de arguidos de Manuel Chang, que está, portanto, entre a lista dos ditos 18 arguidos que já, portanto, correm processos contra eles na PGR. Como é que olha para este caso? Muito obrigado, Martim. Deixa-me agradecer a Deus pela vida e aqui estar, saudar a si e aos colegas, a todos lá de casa que nos acompanham, dizer nosso muito obrigado por aí estarem. Saudar a população da Gorongosa, que daqui a pouco poderemos falar de Gorongosa, pelo acolhimento que tivemos lá durante a nossa estadia. Bem, quanto à questão que me coloca, fiquei feliz de ouvir um outro nome, dívidas periféricas, mas de qualquer das maneiras,
já foram dados vários nomes, oculta, ilegal, agora é periférica, vamos dando outros nomes, mas a verdade é que a dívida é ilegal, o dinheiro não foi consumido pelos moçambicanos, falamos aqueles que não roubaram, e aqueles que fazem parte da lista são, de facto, dilapidadores, são os donos desta mesma dívida, do qual eu, Martinho, sua família, somos convocados a pagar pelo Estado moçambicano, representados pelo governo do presidente Nyusi e os seus, que aceitaram esta dívida e induziram a sua bancada na Assembleia da República para que essa dívida fosse considerada dívida pública e os moçambicanos pagassem. Nenhuma dúvida para mim que essa tentativa da Procuradoria-Geral da República de trazer o Sr. Chang para Moçambique hoje, se eu perguntasse o que estava já a dizer, a doutora Bushir, se já tem as informações que solicitou aos países que não tinham lhe fornecido, para hoje dizer que quer constituir o Chang de arguido e o julgar em Moçambique, ainda não as tem. O que vai anexar nesse processo se os dados que lhe levaram a permanecer com Chang 4 anos e com os demais ainda não tem? Então, é uma tentativa para mim de dizer-nos que alguma coisa pretendem fazer porque os outros fizeram. Mas a verdade é que tudo que já pagamos, que não devíamos ter pago, como um país, isso tudo tem que ser recompensado e tem que voltar para os moçambicanos. Eu não quero acreditar muito nesse jogo de ping-pong, porque, de facto, a Procuradoria-Geral de Moçambique nunca emitiu um mandato de captura sobre o cidadão com o qual convivia, bebia, brincava, passeava com Chang aqui. Todos os dias o senhor Chang está em Moçambique, esteve em Moçambique, viveu aqui. Essa nossa justiça esteve ali, o povo reclamou, a sociedade civil moçambicana fez abaixo-assinado, submeteu ao Conselho Constitucional a pedir e a impugnar estas dívidas. Não foi atendido. Quer dizer, o povo quando grita não é atendido. Mas hoje é a própria Procuradoria, são as instituições que estão a correr atrás de um processo e aliviar aqueles que roubam-nos, aliviar aqueles que criaram essas condições, sentaram na sombra de ar-condicionado e planificaram como retirar-nos. E nós éramos chamados de pobres mentais, pessoas que não pensavam e não viam o que estava a acontecer. O meu problema em Moçambique hoje é não acreditar na instituição que está a dizer que vai julgar esse processo. Infelizmente, porque não temos a cultura de demissão, eu tenho a certeza que esta senhora procuradora já não devia estar em frente desse processo, ela devia largar. Eu não sei qual é o problema dela largar aquela direção. Ela é uma técnica especialista, tem capacidades e condições de ter outras funções no futuro, porque afinal de contas técnico é técnico e não é por confiança política que ela tem que manter presa a uma ilegalidade e querer contribuir para mais uma ilegalidade. Eu não vejo ela em condições de julgar. Nesses 18, incluindo esse senhor, não tem ela capacidade, não vai fazer. O Moçambique não está. Aquele senhor volta aqui, goza de imunidade. Precisa lá, ela da Assembleia da República e outros contornos para quebrar a imunidade do senhor Chang e dos outros que também sabemos que gozam desta mesma natureza. É preciso acreditar que este processo é um processo de jogada e se os americanos deixarem com que o senhor Chang volte para Moçambique, o sucesso do julgamento real e o retorno do que aquilo que já fomos nós pagar, porque fomos obrigados a pagar, regressar para o país esse dinheiro, é muito remoto.
E se for nesta onda de ideias, se de facto Manuel Chang, ou seja, as autoridades da justiça sul-africanas aceitarem que Manuel Chang seja extraditado para Moçambique e cá, conforme disse, gozando uma vez, portanto, de imunidade, por ser um deputado da Assembleia da República e faz parte, portanto, de uma bancada maioritária, havendo necessidade de levantar essa sua imunidade, acha que, portanto, a bancada que o suporta poderia, de facto, permitir que isto acontecesse, tendo em conta que esta é a mesma bancada que diz-se que legalizou esta dívida que é ilegal. Eu já vi pessoas ligadas a Frelimo a dizer que Chang não era Frelimo e que a Frelimo não podia ser imputado à situação do Chang porque Chang hoje não é Frelimo. Então eu espero, se os sul-africanos decidirem pelo regresso do Chang em Moçambique para que seja julgado pelo caso em Moçambique, que a Frelimo se defende não é Frelimo, então a mesma bancada que padrinhou ontem essa mesma dívida, que também entra no crime da própria dívida, ao padrinhar a dívida, retire, quebre a imunidade e que o cidadão Chang seja julgado, mas que aquilo que nós já estamos a pagar como um povo, pelo compromisso assumido pela bancada da Frelimo junto ao presidente da República ao aprovar aquela conta de 2015, este dinheiro que já foi pago, que seja anunciado quanto pagamos até aqui, esta dívida, e esse dinheiro seja requerido de volta para Moçambique. Muito bem. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, voltaremos ainda no próximo bloco para falar sobre este assunto e teremos também a oportunidade aos outros dois panelistas para tecerem também os seus comentários. Não saiam daí? Até já. Ainda sobre o assunto das dívidas ocultas e também a detenção do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, Renato Moleque, qual é a sua leitura? Muito boa noite, saúde em casa, os colegas de painel. Bom, é um assunto que de facto continua a consumir. O senhor Manuel Chang deve ser julgado fora do nosso país. Isso está claro, porque o nosso país já provou não ter condições de dar acompanhamento a esta situação. Se existe alguma ação concreta que o Estado moçambicano deve levar a cabo em torno desta situação, na minha opinião, é criar-se condições de convocação de uma sessão extraordinária a pedido do Partido Frelimo para revogar-se a legalização das dívidas. Esta, para mim, é a única ação aceitável que o Partido Frelimo deve levar a cabo. Se existe uma segunda ação que precisa ser levada a cabo para limpar a vergonha que nós, os moçambicanos, carregamos nas nossas costas, é a demissão do governo liderado pelo presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. Porque este governo, sendo gestor do Estado moçambicano, mostrou, primeiro, a incapacidade de dar, portanto, o segmento e corrigir os erros do governo anterior do senhor Armando Emílio Guebuza. Mais do que não conseguir corrigir os erros, procurando responsabilizar os implicados, apadrinharam, protegeram, defenderam os implicados, validando as dívidas ou trazendo as dívidas para a lei orçamental moçambicana, protegendo aquelas dívidas como dívida dos moçambicanos. Portanto, isto é uma ferida que fica dentro dos moçambicanos. Os moçambicanos perderam a confiança das instituições nacionais. Os moçambicanos saudaram e saúdam o governo americano por ter, ao menos, identificado um indivíduo acusado e colocado à barra da justiça. Nós, os moçambicanos, olhamos a PGR e não advogado dos implicados. Sendo advogado do Estado, a Procuradoria-Geral tem que preocupar-se em recuperar o que foi roubado dos moçambicanos.
tem que procurar os caminhos do dinheiro dos moçambicanos que anda nos bolsos e nas contas no exterior destes senhores, sejam eles 18 ou mais. Renato, acha que o governo agiu mal, tendo em conta que provavelmente, naquilo que se diz, o governo, ao tentar legalizar, digamos, legalizar através da Assembleia da República esta dívida, não estaria necessariamente a dizer que, olha, legalizamos, o povo paga a dívida, mas nós internamente vamos seguir este caso para responsabilizar criminalmente as pessoas que a contrataram? O governo agiu mal, o povo não tem dívida com nenhum país. Este povo não pode ser chamado a pagar uma dívida inexistente na ótica de nós, os moçambicanos. Essa dívida não existe. Em que setor o povo moçambicano terá se beneficiado desta dívida? Em nenhum momento. Então, nós não podemos carregar uma cruz que não conhecemos. O que aconteceu, o primeiro erro, foi de facto do governo da Frelimo, na altura liderado pelo senhor Armando Guebuza, ter contraído esta dívida em nome do povo. E a mesma Frelimo, com Filipe Jacinto Nussi, disse: nós, se ontem foram ocultas, hoje vão ser legalizadas pela mesma Frelimo na Assembleia da República. Este fato, na minha opinião, ainda há tempo de se corrigir, porque a mesma Frelimo está viva, está constituída, constitui maioria na Assembleia da República. Portanto, pode perfeitamente retificar os seus erros, procurando revogar, e porque hoje já são conhecidos, porque a Procuradoria já tem a lista dos implicados, então que façam rapidamente os julgamentos e a responsabilização desses senhores, que seja esta dívida transferida para estes senhores e não o povo moçambicano. Porque o dinheiro existe, as contas estão lá, umas no exterior, outras aqui dentro do país, e ainda tem, portanto, questões que podem ser aprofundadas para se perceber outras rotas que o dinheiro terá seguido. Mas, na minha opinião, os moçambicanos não têm dívida nenhuma. Nós não devemos, não temos dívida e não queremos pagar. Os moçambicanos têm dito isto, não queremos pagar. E os deputados são representantes do povo. E que ouçam o povo que não quer pagar, ouçam o povo que diz que não quer Manuel Chang de volta a Moçambique. Muito bem. Miguel Mabote, a linha com a ideia segundo a qual, se quisermos usar, portanto, a intervenção do senhor que foi entrevistado por certa imprensa, já está a circular no WhatsApp a dizer vai e não confia, portanto, nas instituições da justiça moçambicana para darem prosseguimento à responsabilização criminal pela contratação ilegal desta dívida que acabou conduzindo o país a uma crise desde 2015 a esta parte. Bom, primeiro eu, como hábito, gosto de agradecer ao Elohim, que é Deus, pela provisão da própria vida, a saúde. Também como uma nota de abertura, não é? Pedir ao governo para que veja a situação da Estrada Nacional número 1, porque os transportadores interprovinciais já estão lá a ameaçar paralisação. Então, será mais um sofrimento, não é? Era mais ou menos isso que eu queria apelar. Mas se me diz que se eu comungo a ideia do Sr. Moaleg, bom, eu vou dizer que tenho as minhas próprias ideias. Exato. Não é? Mas é assim, quando eu comecei por este caráter hereditário da dívida, quer dizer, uma dívida herdada, não é? Nos negócios do Estado, há sempre algo que remanesce, não é? Para o posterior. É o caso dessas dívidas. E outras coisas boas também, não é? Essa foi a coisa má. A dívida, para mim, é do governo, não do Estado. Eu digo por quê. O governo é o braço, portanto, é a mão executiva ou executora do Estado. Mas o Estado é o povo, é o território, tanto as leis, é mais ou menos isso.
Então, se o povo não assume essa dívida, é que a dívida não é do Estado, do governo, não é? E quando é do governo, o governo tem, sim senhora, que fazer tudo para se defender. Mas o povo já assumiu a dívida na Assembleia da República, não é? Não, Ao se legalizar, portanto, a dívida e inscrevê-la, portanto, na Conta Geral do Estado de 2015, é de facto assumir que é dívida pública, tendo em conta que a Assembleia da República é representativo e foi, portanto, esse assunto aprovado pela maioria parlamentar, então é dívida dos moçambicanos, pelo menos por via da lei. Posso continuar? Exatamente. Ok. Bom, é assim, é tal história desta democracia representativa, não é? São os pecados da democracia representativa. Porque, por exemplo, quando nós vamos votar, não é? Eu sou cego, não é? Eu não vejo quem está lá no símbolo. E eu tenho que confiar em alguém para eu dizer a quem ele deve ir votar. Sabe de certeza votar naquela pessoa que estou a dizer? Pode ser que não. Não é? Então, isso para mim é relativo. Automaticamente temos que aceitar porque foi a Assembleia da República que chancelou a dívida como legal. Para mim é relativo. Senão nós temos a reclamar. Eu queria explicar só isso. Mas também, falando da questão da decisão do Manuel Chang, para mim, ele é filho do governo, não é? Como foi funcionário do governo, Manuel Chang. É filho, o governo não é pai. Portanto, não há nenhum pai que diz que o meu filho é ladrão. Não há nenhum pai que diz isso. Um pai sempre diz que é meu filho. Você pode dizer que ali apanharam o ladrão, mas ele diz que apanharam o meu filho. É o tratamento que estão a dar ao Manuel Chang. Isso é naturalíssimo. Agora, o que eu posso dizer aqui é que essa imiscuição do Estado moçambicano, não é? Está a se intrometer, não é? Por meio daquele processo, porque não está a decisão do Manuel Chang. Isso visa, portanto, proteger ou resgatar a própria imagem do governo. Porque se o governo conseguir trazer de volta o Manuel Chang, julgá-lo aqui assim, não é? Vai sair a ganhar. Vai sair com uma imagem limpa do que quando for julgado no exterior. Não é? Porque parece que não existe o governo. Não defende os seus cidadãos. Isso quer parecer. Agora, há um ilusionismo que pode acontecer aí, aquela capacidade de fazer desaparecer objetos. O espectador depois não se dá conta como é que as coisas desapareceram. Isso porque, se for extraditado Manuel Chang de volta para Moçambique, pode acontecer aquilo que eu posso chamar de queima de arquivo. Essa probabilidade de pessoas, algumas pessoas, não é? Não estou a dizer o governo, algumas pessoas interessadas no assunto, não é? Podem fazer aquilo que eu posso chamar de queima de arquivo. Porque o Manuel Chang, para mim, é a tampa do baril, em que, tirando a tampa, se vê o que está dentro. Em relação a essa questão das dívidas. Está a temer que provavelmente o Manuel Chang, se for extraditado, possa eventualmente ser assassinado, é isso? Eu não disse isso. Eu estou a falar da queima de arquivo. Eu estou falando da queima de arquivo. Já se sabe o que é queima de arquivo. Exato. Pode estar a engendrar isso. Sim. Não é? Mas assassinato mas também faz parte de um dos tipos de queima de arquivo. Mas deixa-me concluir o meu fio de raciocínio. Portanto, perante esta imobilização processual, quer dizer, paragem processual, que provocado pela imiscuição do Estado moçambicano no processo, através do pedido de extradição do Chang para Moçambique. Tudo ficou estancado, ficou a marcar passo. Okay. A marcar passo em que sentido? Porque os advogados de Chang, ele mesmo, Chang, desistiu de pedir o quê? Pagamento de caução. Desistiu. Porque caução era para servir que ele ficasse fora a guardar o julgamento. Mas ele sabe que se desiste do pedido de caução, é que sabe que há um expediente lá do governo moçambicano que está a pedir ele de volta. Então ele fica sossegado. Não é? Não precisa de pedir para estar fora. Porque estar em Moçambique mesmo na cadeia é como se estivesse fora.
na ótica dele. Muito bem. Agora, o que eu vou dizer ainda aqui mais Só rapidamente, já professor. é que a questão da imunidade que se teme aqui, não é? O Manuel Chang, quando volta para aqui, extraditado através do processo que o Estado de Moçambique remeteu lá, ele volta detido, na condição de detido, não volta como deputado. Não é? Exato. O protocolo manda assim, porque é o protocolo da SADC que que sustenta a base desse pedido. Ele volta na condição de detido, como foi em Bazenho, por exemplo. Ele volta para a cadeia, não volta para casa. E logo a quebra automática do coisa da imunidade. Da imunidade. Muito bem. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco voltamos para o resenha semanal e outros assuntos ainda que corporizam a presente edição. Não sai daí. Até já. Bom, o nosso país, ou particularmente a Assembleia da República, está ou não em condições de revogar, portanto, a legalização da dívida oculta? Qual é a sua opinião, Arnaldo? Terem condições para revogar, sempre que for necessário, mas não me parece caso, porque vamos lá tentar justificar isso. Há uma dívida que foi contratada com terceiros, no caso países estrangeiros ou bancos estrangeiros, em que Moçambique, o Estado moçambicano é usado como avalista. É o mesmo como se fosse tu ir para o banco, pegar o teu vizinho. O que sucede é o seguinte: uma vez que tu não consegues pagar a dívida, o seu avalista, ou aquele que disse, caso o Martim não consiga pagar a dívida, eu entro com a minha casa, esse tem que assumir essa responsabilidade. É o que está acontecendo com o Estado moçambicano. E o Estado moçambicano, dada a sua responsabilidade com terceiros, acima de tudo, com o exterior, com fornecedores e bancos, não deve, não pode, de modo algum, essa é a minha opinião, dizer que não, eu fui avalista, mas ok, porque eventualmente as pessoas que levaram dinheiro usaram mal e eu não posso pagar. Mas parece que o avalista, neste caso concreto, até a data, portanto, da contratação da dívida não tinha sido notificado sobre esse caso. Só veio saber que é avalista quando, de facto, já o requerente da dívida já não tinha capacidade de pagar. Não. Desde o primeiro momento, é por isso que se calhar o colega Mabote disse que o Chang é a tampa do bidão, ou do sei lá de quê, do baril. É que, a partir do momento que a Ministra das Finanças, a condição da dívida, assinam na condição de, no caso das empresas que em concreto é a Matum, a Proíndico e a MAMI não conseguissem o fazer, eles assumiriam essa responsabilidade. Nada obsta agora, havendo toda a confusão instalada e a investigação em curso, se descobrir ou determinar-se que as pessoas que foram contratadas, a emissão do Estado, que deveriam ter contratado o dinheiro e fazer o melhor uso deste dinheiro, não o fizeram, serão responsabilizados. Mas o Estado não deve, de modo algum, tem que pagar e tem que fazer responsabilizar de forma adequada as pessoas que o fizeram, havendo-os, e recuperar os bens ou dinheiro existindo para possivelmente fazer-se o pagamento das dívidas ou esse valor seja encaixado no orçamento do Estado para posteriormente fazer seus pagamentos. Renato, concorda? Bom, eu não concordo, porque havia uma ideia inicial que naturalmente o Estado moçambicano procurou proteger porque havia necessidade de se investir em questões concretas que estavam viradas para o benefício do povo moçambicano. Ficou claro que este não foi o objetivo deles, senhores, foi retirar dinheiro, constituir suas organizações para o benefício próprio. E nós beneficiamos de um financiamento para a elaboração de um relatório, uma auditoria, queria dizer. A CROL fez um trabalho exaustivo da auditoria. Há um relatório que é desconhecido pelos moçambicanos, mas que traz concretos, e um dos dados concretos é que a dívida não foi beneficiar aos moçambicanos. Se numa possibilidade em que mesmo ilegal a dívida beneficiasse os moçambicanos, qual seria a abordagem? A abordagem seria outra.
É verdade que temos uma situação em que é uma dívida escondida, tornava-se legalizada nos termos em que beneficia os moçambicanos. Mas atenção, a dívida foi escondida, mas esse não foi o único pecado. O grande pecado é que houve burla. Esses senhores constituíram empresas que não existem, na verdade, não têm existência legal até as próprias empresas, para viabilizar as próprias dívidas. Fala-se de todas as entidades, incluindo o Banco de Moçambique, para que houvesse um desbloqueio, todo esquema fraudulento. Então, hoje, os moçambicanos não podem assumir qualquer coisa que não lhes beneficie. Muito bem. A única situação que pode acontecer neste momento é o Partido Frelimo convocar a sua bancada na Assembleia da República, dizer não a esta dívida, porque não é dívida dos moçambicanos, simplesmente. Exato. Rapidamente, Gundar, antes do intervalo, como é que olha para este caso? Em relação à questão que eu coloquei, se há condições ou não de revogação, portanto, da legalização desta dívida. Eu penso que há condições. É preciso. A sociedade moçambicana já tinha dito, eu disse aqui, requeremos nós a revogação desta dívida. A Assembleia existe, brevemente volta a se reunir, se não quiserem extraordinário. A bancada da Frelimo tem esta oportunidade também de retirar a vergonha. A comissão de inquérito da própria Assembleia que trabalhou sobre esta dívida e concluiu os aspectos que a Corol também encontrou, que este dinheiro, como perguntava, se eu não gosto de produto de roubo para me beneficiar, eu acredito que aquele produto de roubo, o que precisa é reaver o que nós, como povo, fomos obrigados a pagar. E aqueles que nos obrigaram a pagar também sejam punidos. Porque esta coisa de herança de uma dívida, o presidente Nyusi herdou uma coisa que já sabia que não era legal. Ele foi para os Estados Unidos, foi para o FMI, aceitaram a dívida, voltaram para Moçambique e disseram, nós aceitamos, e através de influência na sua bancada, conseguiu transformar esta dívida em dívida pública. Então, o governo do dia induziu ao país, ao cidadão, para que este mesmo cidadão seja encontrado na situação de dito nisto porque foi feito pelas pessoas que me dirigem. Não! Esta dívida não é nossa. Os dinheiros que aqueles que tiraram devem pagar e devem pagar por ter nos adrabado também. Ok. Vamos fazer mais um intervalo? Voltamos daqui a alguns instantes. Até já. Sr. Miguel Mabot, acha que há condições para revogar, portanto, a legalização desta dívida ou não? Sim, condições podem existir, mas isso equivaleria à dissolução da Assembleia da República, não é? E convocar novas eleições, dada a irreversibilidade, portanto, do processo. Portanto, as condições só podem ser estas. Ou então se aguarda pela realização das eleições em outubro para se materializar isso? Não. Isso já não é dissolução. Isso é um curso legal. Não é? Agora, só pode ser um espaço para dissolução, novas eleições. Agora, o que houve aqui foi a aplicação demasiada daquele princípio de investigar para depois prender. Acho que foi mais ou menos isso, foi muito demasiado. Porque prender para investigar também custa muito caro. O indivíduo pode sair não culpado e depois requerer o quê? Indemnizações. É muito mais caro. É muito mais caro, mas é preciso ter essa paciência de investigar para prender. E por isso mesmo que os Estados Unidos da América, mesmo falando, há aviões todos os dias na África do Sul e para a América. Aeroporto da África do Sul, de 5 em 5 minutos, há aviões que caem, há outros que levantam. E não há falta de aviões. Mas a complexidade deste processo aqui, não é de ânimo leve dizer que o sangue tem que ir para lá. Okay. Não sei, está vendo? Por causa desta coisa, este processo de investigar para aprender. Muito bem. E queria ouvir, portanto, os vossos comentários em relação à eleição de Youssouf Momad como novo presidente da RENAM. Como é que olha, então, para esta eleição, Julião? Bom, primeiro saudar ao novo presidente eleito, o Youssouf Momad, pela sua eleição definitiva e não interino, como era antes.
e esperar que com a eleição deste o país ganhe efetivamente um novo parceiro para o processo de paz em curso, para a paz definitiva, já que ou antes o fazia sem toda a legitimidade ou com reservas, porque não tinha todo o poder. E hoje essa desculpa já não vai colar. E mais do que isso, é saudável pelo facto que pela primeira vez a Renamo, em 41 anos de sua existência, mesmo como braço armado e agora como partido, pela primeira vez que elege um presidente, apesar de reclamar a paternidade da democracia, o que é um contrassenso. Isso também é de saudade. E espero que este congresso que elegeu o Suf Mamad seja o ponto de partida e de viragem da Renamo, de braço armado, para um partido verdadeiramente democrático e, acima de tudo, um partido que prima pela lei e não um braço armado. Renato, qual é a sua apreciação em relação à eleição de Ossouf Mamad? Bom, penso na mesma linha. Primeiro vou saudar o Partido Renamo por ter conseguido realizar o seu congresso. É um congresso, eu acho que o congresso mais visível que a Renamo terá realizado. Penso que os outros foram, se calhar, de pequena magnitude, mas este congresso penso que foi o congresso mais visível. Algumas pessoas até questionavam se era mesmo o 6º congresso, mas eu penso que foi um congresso que valeu a pena. Vem responder, na minha opinião, de um vazio que o líder falecido, o líder da Renamo, Afonso Dhlakama, terá deixado. Sentimos que foi um congresso, pelo menos de longe, terá sido um grande congresso, na medida em que houve uma grande corrida uma grande corrida democrática até, para a sucessão, portanto, ou a ascensão ao cargo de presidente do partido. Tivemos 5 candidatos, dentre militares e civis, e isto mostra, de facto, fica claro uma demonstração democrática de um partido político que se pretende moderno, e, na verdade, nós, como moçambicanos, queremos saudar esta eleição, queremos saudar o presidente eleito, para que seja, na verdade, parte dos processos democráticos já iniciados em Moçambique, e contribua para a nação moçambicana. Muito bem. Sr. Miguel Mabote, rapidamente, qual é a sua opinião em relação à eleição do Ossouf Mamad? Bom, a minha é assim, é que primeiro parabenizo, porque foi eleito o presidente, meu amigo. Sempre qualquer pessoa celebra isso, né? Festeja. Tem um amigo presidente. Exatamente. De um partido como o Renamo. Ok. Mas é assim, eu estive presente lá. Exato. E para mim aquilo foi uma epopeia. Quer dizer, aquele congresso, quer dizer, entrou na série de grandes acontecimentos. Sabe, né? Então, se há grandes acontecimentos, aquele congresso entrou nessa série de grandes acontecimentos. E foi democrático, não é? Não foi aquela democracia de filmes, não é? Demonstrar que há democracia enquanto não há. Foi mesmo democracia verdadeira, genuína, que eu pude presenciar. E houve distribuição, percentagem de votos, 60 para o presidente eleito, mais 30 para o segundo, mais 5, qualquer coisa assim, não é? E depois também aquele posicionamento final de cada um dos candidatos, né? Também deu para perceber. Agora, o que eu penso ali é que houve faísca, não é? Quando o segundo mais votado, que é o Elias, proferiu palavra de ameaça, não é? Que podia haver cisão, não sei quando. Deixa eu transparecer isso um pouco. Mas também depois percebi que aquilo é normal. Aquilo que em física se chama equilíbrio estável, em que um corpo se desvia ligeiramente, não é? Da sua posição, mas quando cessa aquela causa do desvio, volta para o normal. Muito bem. Eu acho que foi um congresso. Agora, o que eu posso chamar a atenção... Já estamos mesmo acima da hora. Vou deixar então o Gundana rapidamente, como é o dono do Congresso, para também tecer rápidas considerações em relação a isso antes de fecharmos o programa. Muito obrigado. Eu acho que como dono de facto
respeito, já vínhamos dizendo, queremos realizar esse congresso para união e coesão dentro da família Renamo. Agradecemos a todos, aos jornalistas, a equipes protocolos, a nossa segurança, todo mundo envolvido. Foram mais de 1.200 pessoas que escalaram a Serra da Gorongosa, em especial as mangueiras, as famosas mangueiras que ficarão para tudo, para a nossa história. Nós chamamos lá de Jacama News. Aos candidatos, aos 5 concorrentes, foram candidaturas abertas, cada um teve o seu tempo de fazer campanha interna como quisesse e recebeu o voto que mereceu. A Comissão Política Nacional, tanto cessante como a que tomou posse, em especial a cessante, que era dirigida pelo coordenador ou ex-presidente da Renamo, o general Ossuf Momad, tanto fez para que esse congresso, de facto, em pouco tempo, de 30 de novembro a 14 de janeiro, esse congresso tivesse tido o seu tempo. Então, queremos agradecer a todos esses, principalmente aos órgãos de comunicação social, pelo sofrimento que tiveram. Nós ficamos numa zona em que a rede sumiu e que para poderem fazer relatos ou poderem enviar mensagens, tinha que se percorrer outras distâncias, mas não retirou aquilo que é a essência do que nós queríamos. Muito Por obrigado. isso, parabéns ao presidente Ossufo, parabéns aos candidatos que puderam disputar democracia interna verdadeira e genuína. Obrigado. Esta é uma realidade que tivemos. Obrigado, dono do Congresso. Muito obrigado a todos também por fazerem, portanto, este painel. Obrigado a si também, caro telespectador que nos acompanhou. A resenha semanal termina por aqui. Amanhã, aliás, próxima semana, há muito mais aqui na TV Miramar. Boa noite.